Vai ver o problema do TSP considerando que o gráfico dado na entrada satisfaz o que a gente chama da desigualdade triangular, tá bom? Então, em muitos casos práticos de problemas que envolvem grafos com custos nas arestas, os custos na realidade satisfazem a desigualdade triangular. E o que significa satisfazer a desigualdade triangular? Significa o seguinte: para qualquer três vértices que você me dê do grafo, vai valer o seguinte: o custo de x para y, então lembrando que o grafo é completo, certo? Então o custo de x para y tem que ser menor ou igual ao custo de x para z mais o custo de z para y. Então é como se você tivesse um triângulozinho aqui com os três vértices, eu tenho lá x, y, z. E eu estou dizendo o seguinte, para você ir de x para y, esse custo aqui é sempre menor ou igual ao custo de qualquer outra rota alternativa, inclusive a que passa por z aqui. Então, o custo de x para y é menor ou igual ao custo de x para z e depois de z para y. Então, isso aqui é o que a gente chama de desigualdade triangular. Então, para qualquer três vértices, se valer isso aqui, o custo da ligação direta entre dois vértices é menor ou igual ao custo das duas arestas passando por esse terceiro vértice. Então, a gente diz que o grafo satisfaz a desigualdade triangular. Por definição, se um grafo satisfaz a desigualdade triangular, ele tem que ser simétrico e completo, certo? Então, a gente tem um grafo onde o custo de x para y é igual ao custo de y para x, e além disso o grafo, então ele é simétrico e ele é completo. Então, por exemplo, se você pegar um grafo que é desenhado no plano, então você tem um monte de pontinhos lá no plano e a distância entre os pontos é a distância euclidiana e esse é o custo das arestas, então esse grafo satisfaz a desigualdade triangular, certo? Então, como várias coisas elas mapeiam coisas do mundo físico satisfazendo as distâncias euclidianas, então em geral a gente tem instâncias de problemas onde é satisfeita a desigualdade triangular. Tá bom, então o que a gente vai fazer é projetar um algoritmo de aproximação para esse problema aqui do TSP, considerando que o grafo satisfaz a desigualdade triangular. Se o grafo for um grafo com custos quaisquer, a gente viu que não existe uma alfa aproximação para esse problema. Então, por isso que a gente está estudando esse caso particular do TSP, e mesmo assim é um caso bem amplo, porque vários problemas práticos eles satisfazem a desigualdade triangular. Ainda assim, esse problema aqui é NP difícil, é um exercício lá vocês mostrarem que essa versão do problema do TSP, onde os custos satisfazem a desigualdade triangular, ainda assim é um problema NP difícil. Tá, aí, dado que G é um grafo que satisfaz a desigualdade triangular, tem uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui ao montar caminhos entre vértices nesse grafo. Então, suponha que eu tenho um caminho de A até B lá que passa pelos vértices x1, x2, xk. Então, eu tenho lá, depois vai para x1, depois x2, assim por diante, até xk e depois vai para B. Então, o que vai valer é o seguinte: o custo da aresta de A e B diretamente tem que ser menor ou igual ao custo desse caminho que vai de A, x1, x2, xk até B. E por que isso aqui é válido? É basicamente pela desigualdade triangular, certo? Então, se você pensar que o caminho que vai até x2, por exemplo, então pela desigualdade triangular, eu sei que é mais vantajoso eu ir direto de A para x2, o custo da aresta de A para x2 é menor ou igual ao custo dessas outras duas arestas alternativas aqui. Então, posso diminuir o custo desse caminho aqui, ao invés de passar por x1, indo diretamente por x2. Dado que vale isso, eu posso repetir o uso da desigualdade triangular, só que para o próximo vértice x3 aqui. Então, o custo de A para x3 ele vai ser menor ou igual ao custo dessa aresta que eu acabei de colocar, que vai de A para x2, depois de x2 para x3. Então, é melhor você ir direto para x3. E assim, sucessivamente, a gente consegue perceber então que o custo da aresta que liga A e B diretamente é menor ou igual ao custo de qualquer outro caminho ligando o vértice A ao vértice B, se você considerar que o grafo satisfaz a desigualdade triangular. Tá, então a gente está interessado em um algoritmo de aproximação para esse caso particular do TSP satisfazendo a desigualdade triangular. E dentro do algoritmo, a gente vai usar um algoritmo de busca que, dado uma árvore, ele faz um passeio nessa árvore onde cada uma das arestas da árvore é visitada
exatamente 2 vezes. Aqui está uma descrição desse algoritmo. Então, suponha que eu tenho uma árvore T enraizada em um vértice raiz R. Se você fizer a chamada desse algoritmo busca T, passando inicialmente o vértice raiz, o que esse algoritmo vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é imprimir o vértice que você está visitando nesse momento. Depois, para cada um dos vértices adjacentes do vértice V que você está visitando, ele vai realizar de forma recursiva a busca sobre cada um desses vértices adjacentes de V. Quando ele voltar dessa chamada recursiva, ele vai imprimir novamente o vértice V que você está visitando. Então, como exemplo, suponha que eu tenho essa árvore aqui, então tenho lá minha raiz R, tenho os vértices A, B, C e D, e aí eu vou fazer a chamada então inicial desse algoritmo aqui, passando a árvore e inicialmente o vértice raiz que é R. Então, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai imprimir R, que é o primeiro vértice que ele está recebendo aqui, então ele está nesse ponto aqui, imprime o vértice R. Depois, para cada um dos vizinhos de R, que são os vértices A e D, ele vai realizar a busca recursivamente e quando voltar vai imprimir o valor daquele vértice, certo? Então, estou lá em R, acabei de imprimir o R, então essa aqui é a saída inicial. Aí ele vai lá e faz a chamada recursiva para visitar o A. Tá, quando eu fizer a chamada recursiva para visitar o A, a primeira coisa que a gente faz é imprimir o valor desse vértice. Então, ele imprimiu lá o valor de A. E aí, para cada um dos vizinhos desse vértice, ele vai fazer a chamada recursiva do mesmo algoritmo. Então, ele vai lá e faz a chamada recursiva para o vértice B. A primeira coisa que ele faz é imprimir o valor desse vértice. Ele imprimiu lá o valor desse vértice. Aí, ele vai fazer a busca recursiva para os filhos desse vértice B aqui. Como ele não tem nenhum filho, ele não vai executar essa busca recursiva e simplesmente vai voltar, certo? Então, ele não tem a execução desse laço aqui, ele vai voltar. Quando você volta aqui para o vértice A, então sair da chamada recursiva da busca e volto aqui para esse ponto e eu vou imprimir o vértice A de novo. Então, por isso que ele imprimiu lá novamente o vértice A. Então, de B ele voltou para o A. E aí ele prossegue dessa forma. Então, lá do A ele vai visitar o seu próximo vértice adjacente, que é o vértice C, vai imprimir ele, tá aqui. Não existe nenhum filho do vértice C, então ele não vai executar esse laço aqui, ele simplesmente vai voltar e vai imprimir depois o próximo valor de A lá na chamada recursiva nesse ponto aqui. Não existe mais nenhum filho de A a ser visitado, então ele volta. Então ele voltou aqui para o R, então novamente ele vai imprimir o valor de R aqui, ele vai lá imprimir o valor de R. E a partir desse ponto, então, eu vou visitar o próximo descendente do vértice, o próximo vértice adjacente do vértice R, que é o vértice D. Então, você vai lá, imprime o vértice D, ele não tem nenhum filho, você não vai executar esse laço, ele volta e imprime finalmente o vértice R. Então, essa aqui é um exemplo de saída na execução desse algoritmo aqui. Aí, se você percebeu, o que ele está fazendo é exatamente passando por cada uma das arestas dessa árvore aqui exatamente 2 vezes. Então ele foi lá de R para A, então imprimiu R, A, depois foi para B, aí de B ele voltou para A, aí de A ele foi para C, aí de C ele voltou para A, então que é de C ele voltou para A, depois eu voltei para o R, depois eu fui para o D e do D eu voltei para o R. Então tem um resultado que eu escrevi aqui como teorema, que é ao executar esse algoritmo de busca numa árvore T enraizada em R, o algoritmo vai imprimir um passeio onde cada uma das arestas de T é visitada exatamente 2 vezes. O passeio começa e termina em R. É fácil demonstrar isso aqui, eu vou deixar como exercício, vocês podem fazer uma prova por indução no número de arestas dessa árvore T, que o resultado desse teorema aqui é válido.